E aí, galera, como é que vocês estão? A tia tá morrendo de saudade dessa turminha do 7º ano. Essa semana eu deixei uma atividade no portal, igualzinho a gente já estava deixando, tá? Com as orientações escritas passo a passo do que vocês vão fazer. Nós vamos fazer uns comentários a respeito dessas atividades, tá certo? Pedi para vocês lerem da página 18 à página 20, tá lá escrito direitinho. Façam a leitura, onde tem perguntinha, leiam as perguntas, pense a respeito, tá certo? Segue a sua leitura. Você vai observar que esse trecho da apostila vai falar sobre um grande artista brasileiro chamado Ariano Suassuna, um artista paraibano, muito renomado. Ele foi poeta, ele foi dramaturgo, ele foi escritor, ele foi professor, ele foi advogado. É uma figura muito importante para a cultura brasileira. Infelizmente, ele nos deixou em 2014, mas a sua obra vai permanecer aí para sempre. E é sobre ele que a gente vai estudar nesse trecho da nossa apostila, tá certo? Você vai observar que vai começar falando aqui no título, ó, Reino de Suassuna. Suassuna, o nosso Ariano Suassuna, tá certo? Leiam, tem uma breve biografia dele aqui do ladinho, tá certo? E eu deixei as orientações, então, desse passo a passo para vocês. O que eu vou querer de atividade? Você vai observar que aqui na página 19, no finalzinho dela, há uma figura, uma ilustração. Quando você continuar a sua leitura, lá na página 20, você vai observar que vai aparecer uma outra ilustração. O que eu pretendo que vocês façam? Analise as duas figuras, veja o que elas têm em comum. Essas figuras, elas são inspiradas lá na Idade Média. Essa daqui é uma figura original da Idade Média, chamava-se iluminuras, tá certo? Iluminuras é o nome desse tipo de gravura. Como que ela consiste, como ela é dividida? Vocês vão observar, ó, que essas figuras têm uma borda, elas são ilustrações que têm ao mesmo tempo figuras e letras, né? Um texto e uma imagem, tá certo? Quando você for fazer sua leitura, você vai observar que o Ariano Suassuna, em suas histórias, muitas delas foram escritas dessa forma das iluminuras, ok? Com uma borda, com elementos característicos ao Brasil, já não mais à Idade Média, porque as histórias são diferentes, certo? Na Idade Média, as histórias eram inspiradas em quê? Reis, rainhas, cavaleiros. Por isso, os desenhos vão coincidir com o tema que se está escrevendo, tá certo? O Ariano vai falar sobre um outro tema. Ele vai querer exaltar o Nordeste, trazer o Nordeste para ser lido, para ser visto, para ser entendido e conhecido, tá certo? Então, o texto dele vai ter uma temática sobre o Nordeste. Como que ele vai ilustrar as suas histórias? Seguindo essa mesma temática, usando elementos, figuras que remetam ao Nordeste. Animais, plantas, sol, né? E possivelmente, ó, uma história religiosa, que pode ter sido uma história sobre, por exemplo, o Dia de Reis, que é uma figura muito comum no Nordeste, tá certo? Faça a comparação dos dois desenhos, que você vai observar que tem muitos pontos em comuns, ok? Qual a atividade que eu peço para vocês fazerem, então? No passo a passo lá no portal, vocês vão seguir as orientações no seu caderno. E se você, por acaso, como orientei na outra atividade, seu caderno ficou na estante do colégio, não tem problema. Pegue uma folha Chamex, né, essa sulfite, essa folhinha de impressora, e faça a sua atividade aqui. Depois a gente cola no caderno normalmente, ok? O que eu vou pedir vocês? Para seguir esse desenho das iluminuras, tá certo? Seguindo a inspiração aqui do Ariano Suassuna, o que a gente vai fazer? Uma temática nossa própria. Eu vou pedir vocês, tá lá no passo 1, você vai produzir um texto. Você pode produzir um texto com a temática que você quiser. Tia, tem que falar sobre o Nordeste? Não, você não precisa necessariamente falar sobre o Nordeste, como o Ariano Suassuna fez na ilustração dele. Você pode usar elementos que você queira. Quero falar sobre Vila Velha. Ótimo. Vamos falar sobre Vila Velha, o texto, de preferência que vocês façam ele em forma de verso, ok? Não precisa ser um texto grande, porque você vai ver, ó, nós vamos dividir a nossa folha aqui da nossa
do nosso caderno de desenho ou da nossa folha Chamex em duas partes. Uma para ilustração, outra para o texto. Então, o seu texto não tem que necessariamente ser um texto extenso, faça um texto mais curto, a temática que você escolheu. Seja falando de Vila Velha, uma festa, que seja uma festa religiosa, Páscoa, que está aqui chegando, né? Seja Páscoa, que seja Dia de Reis, que seja a festa que você, a festa da Penha, a festa que você achar que você queira retratar, tá certo? Ah, tia, mas não, eu sou do Rio de Janeiro, quero falar coisas sobre o Rio de Janeiro. Ótimo, maravilhoso, fale sobre o Rio de Janeiro. Ah, não, tia, eu tenho parentes lá no sul do país, sei de um monte de coisas da cultura do sul. Faça sobre a cultura do sul. Ou a temática que você escolher, não importa. O que vai ser importante? Que você siga os passos de acordo com o seu texto. Eu deixei a opção também, se você não quiser produzir o seu texto, escolha um texto que já existe e ilustre esse texto que já existe. De preferência que ele seja texto em verso. Lembrando que é um texto em verso, como os poemas, como as músicas, tá certo? Versos, cada linha com estrofes, tá certo? Não muito grande, para poder caber na sua folhinha, no seu caderno de desenho também, tá certo? Na descrição eu coloquei lá, olha só, o que a gente vai fazer? Primeiro que você vai fazer você vai utilizar o seu caderno, a sua folha, assim na vertical. Não faça o seu desenho na horizontal, tá certo? Utilize sempre na vertical. O que você vai fazer? Primeiro passo é que você crie uma borda para esse texto. Pode observar aqui na ilustração do Ariano que ele usa elementos, né, simples, mas que destacam o que ele colocou dentro dessa figura, tá certo? Então, escolha uma borda de sua preferência, com desenhos mais simples, de preferência feitos ou com canetinha preta. Se não tiver canetinha preta, utilize uma canetinha de cor mais escura, mas opte para as cores mais escuras, mais opacas, marrom, vermelho escuro, tá certo? Para não destoar do seu texto depois e do seu desenho que você vai fazer no meio depois, tá certo? Não tenha canetinha, então escolha o lápis de cor, escolha o material que você tem aí, tá certo? Não tem problema nenhum. Feito a borda, o que você vai fazer? Escolher um dos dois lados da sua folha para escrever o seu texto. Pode ser na parte inferior, como o Ariano fez, ou pode ser na parte superior, se você preferir, não tem problema. Mas pegue o seu caderno ou a sua folha e escolha escrever ou na parte inferior ou na parte superior. Lembre que você vai ter que deixar uma das duas partes para fazer o seu desenho. Escreva com uma letra bem bonita, não é? Lembra que, ó, a gente está inspirado lá na época medieval. Então, eram aquelas letras desenhadinhas, bem feitas, bonitinhas. As meninas aí que tem o dom da escrita, fazem aquelas letras maravilhosas. Aproveita agora, coloca o seu dom aí em prática, tá certo? Façam o seu texto com um lápis bem clarinho. Porque se você errar, você pode apagar e dar continuidade. Pode passar depois a canetinha preta ou uma canetinha de uma cor escura em cima, ou fazer com lápis de cor também, então, se você não tiver a canetinha, tá certo? Escrevi meu texto, deixei o espaço para minha ilustração. Vou agora partir para ilustrar o meu texto. Que ilustração que eu vou precisar? Todos os elementos, como o Ariano Suassuna fez aqui, você vai fazer no seu texto. De acordo com o tema que você escreveu, você vai ilustrar de acordo com o tema. Se é Vila Velha, por exemplo, você pode colocar elementos da nossa cidade. O convento, as praias, os animais típicos, por exemplo, a garça, não é isso? Então, escolha elementos de acordo com o tema que você escolheu. Se o tema for o sul, os elementos vão mudar, não é? Eu já posso usar o chimarrão, já posso usar os cavalos, não é? Segundo a temática do texto, faça a sua ilustração. Ótimo, nossa primeira parte fica aí. Eu peço vocês para se aprofundarem um pouco depois na atividade complementar a respeito do Ariano Suassuna. É uma figura que a gente não pode deixar de estudar, pessoal. Se a gente tivesse em sala de aula, eu faria agora com vocês que a gente trabalhasse esse artista, que a gente conhecesse obras desse artista. Lá na página 23, eu vou saltar essa página aqui, que depois a gente volta, que é uma outra atividade. Após a gente aprender o Ariano Suassuna, eu peço vocês para irem na página 23 e lerem aqui em cima
um pequeno texto que fala sobre dois personagens do Ariano, que é o João Grilo e o Chicó. Possivelmente alguém já ouviu falar desses dois personagens, que eles fazem parte de uma obra importantíssima de Ariano Suassuna, que chama O Alto da Compadecida. Esse filme está disponível no YouTube. Deixei um link para vocês, que é a atividade complementar que vocês têm lá no número 3, para que você assista esse filme, tá certo? Tem 2 links, na verdade. Um com uma pequena biografia do Ariano, feita em forma de cordel. Ela é bem curtinha para você assistir e já entrar no clima da nossa próxima atividade, tá certo? Então, a pessoa que apresenta o vídeo, ela vai apresentar a biografia do Ariano para crianças, em forma de cordel, que é uma literatura meio que cantada, tá certo? O segundo link é o do filme O Alto da Compadecida, que você vai assistir para fazer uma outra atividadezinha após terminar, tá certo? Para nossa sorte, o canal Brasil, na minha TV, que é a NET, é o canal 50, ele vai transmitir na segunda-feira, dia 6, às 21h10, o filme pela televisão. Se você tiver o canal, assista pela televisão, se preferir. Se não, está disponível no YouTube com o linkzinho que eu deixei. No YouTube você tem a facilidade que você pode assistir, você pode parar, fazer uma pipoquinha, que é bom a beça, voltar a assistir, chamar os pais, né? Sentar é um momento bacana de você estar com seus pais agora, já que a gente está em isolamento. E a gente precisa desse tempo mesmo, para não corrermos o risco de acontecer problemas mais graves. Aproveita esse tempo, vamos fazer uma sessão de cinema, ao invés de a gente assistir na escola, como a gente faria, a gente vai assistir então em casa. Aproveite esse momento e reúna a família e assiste todo mundo, tá certo? A atividade que vem depois, aí os pais não podem mais ajudar, mas para você vai ser fácil, moleza. Depois que assistir, eu quero que vocês pensem sobre o filme, reflita o que você gostou, o que você viu, o que você aprendeu sobre essa parte do Brasil que é o Nordeste, que é muito falada, mas é pouco interpretada de verdade como ela deveria. Eu quero que vocês façam um resumo do filme no seu caderno de desenho ou na folha Chamex, se você não tiver o caderno, não tem problema, a gente cola depois. Faça um resumo do filme, dizendo o que você viu, o que você gostou, que história foi essa, ela te prendeu, o que você gostou nessa história, o que você aprendeu sobre o Nordeste brasileiro e sobre a história do Brasil, que conta aí parte da história do Brasil. Vou dar um spoilerzinho, vai aparecer cangaceiros, então vai ser uma história aí de muita diversão, porque a gente tem personagens com um humor fantástico e vai aparecer um pouquinho de ação aí quando os cangaceiros aparecerem no filme, tá certo? Então, divirtam-se, aproveite esse momento. Um filósofo muito famoso, Nietzsche, dizia assim que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então aproveite esse momento, que filme é arte, e viaje nessa história, tá certo? A gente se vê em breve. Isso vai passar logo. Aproveite enquanto vocês estiverem aí para encher essas mentes do conhecimento. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.